Trazendo para vocês hoje o corte da bainha de uma calça jeans. Primeiro você deve alinhar na cintura, né? A parte da perna, geralmente eu marco só um lado na cliente para facilitar e deixo o outro lado sem marcar, para evitar confusão na hora de cortar, que às vezes uma perna tá maior do que a outra e aí termina confundindo na hora do corte. Então, quando se alinha a parte de cima, vem e faz o corte embaixo, deixando mais ou menos cerca de 4 centímetros. Cortando um lado, vira-se o outro, faz o alinhamento de novo na cintura, deixa toda certinha. Verifica a cintura, a costura em cima está toda certinha. Não pode puxar a calça. É bom colocar também ela de pé, sustentando na cintura, para que elas tenham um caimento por igual. E aí faz o corte. Tem que deixar uma largura legal para não danificar o comprimento. Ao fazer a bainha, eu coloco geralmente 1 centímetro para dentro, a primeira dobra. O alfinete tá só para marcar a largura, para você enxergar melhor. 1 centímetro na primeira dobra, antes de fazer a largura da bainha original, para ficar original. Depois disso, faço mais uma dobra de mais ou menos 2 centímetros. A bainha original, ela, como é uma perna canudo, então não tem como fazer uma bainha muito larga, como tá a original, porque ela vai dar problema, vai ficar enrugando como tá aqui. A parte de baixo, a costureira ela não conseguiu alinhar direito o pano de baixo, aí deu esse problema aí. No meu acabamento não tem esse tipo de costura, porque eu trabalho com uma técnica que vou puxando a parte de baixo para não ficar com esse defeito. De um lado ela conseguiu alinhar direitinho, tá bem alinhado aqui, mas no outro lado eu acredito que ela não fez a técnica de puxar o pano embaixo e não puxar o de cima, ou então deixou a máquina levar sozinha o tecido. Aí acontece esse enrugamento. E isso em um tecido fino apresenta um defeito horrível do outro lado, dá enrugamento. Como aqui é jeans, é um pano grosso, então não apresenta tanto defeito, mas aqui é considerado erro de costura e por não ter um bom acabamento. Então, aqui agora vai ser feito. Pronto, aqui foi feita a bainha e tá na largura indicada. O acabamento das costuras, eu encontro todo certinho. Tá difícil porque eu tô segurando a câmera, mas aqui dá pra ver. Como a calça ela é preta, fica difícil pra focalizar. Mesmo tive que acender aqui a outra lâmpada pra melhorar. Mas dá pra ver. O ponto foi ponto 2, que é o antes do mínimo, né, que é o 1. Para quando a cliente vestir a calça, não quebrar a costura. Então, é importante quando se trabalha uma roupa que é com elastano, deve-se colocar um ponto menor, porque se colocar um maior, ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Pessoal, se inscreve no canal. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, deixe seu comentário, compartilha com pessoas que se interessem por costura.
Coloca no status do WhatsApp, não precisa você enviar para pessoas que às vezes incomoda. Pega o vídeo e joga lá no status, quem quiser ver, entendeu? Aqui, como eu tô com esse trabalho nas calças, eu já aproveito e deixo aí para vocês. Essa calça daqui, ela vai querer que eu faça a redução de mais ou menos 4 centímetros. Então, já cortei aqui e a sequência da informação anterior e depois eu vou explicar como fazer esse alinhamento para não dar problema aqui e formar ponta, tá? Vale lembrar que para fazer um ajuste em uma perna de calça, primeiro deve se cortar a largura que a pessoa pediu. Então, já reservei a largura da bainha, para não perder o comprimento, tem mais ou menos 4 centímetros. Cortei e aqui marquei, que a cliente pediu também, mais ou menos aqui tem 4 centímetros. 3,5 para 4 e aqui foi o ponto que ela pediu, mais ou menos meio da perna. Pontilhei, pega-se a fita métrica ou a régua. No caso, eu não tenho a régua porque é difícil de achar e também não tive tempo de sair procurando. E aí, sai pontilhando. Quando se faz esse tipo de marca reto, o alinhamento da costura sai perfeito. Não fica aquela coisa com ponta, cofando, que é muito chato. Pronto. Depois que eu costurar isso aqui, é que eu vou cortar o excesso e vou passar o zigue-zague. Por quê? Para evitar que a navalha da minha máquina, que é semi-industrial, segue. Por quê? O tecido jeans, ele contém areia. Foi o técnico de máquinas de costura que me falou. Porque eu estava trabalhando com jeans e usando a minha overlock semi-industrial. E aí ele falou, olha, não pode usar porque se pegar aqui vai cegar a sua navalha. Então, eu faço o quê? Eu faço um acabamento com o zigue-zague da máquina, que é aquele ponto do acabamento. E não uso minha overlock. A overlock eu trabalho com materiais finos. Como eu sou uma costureira de artigo de festa, então os materiais são fininhos. Inclusive, quando vem parte grossa, que são 3, 4 peças, eu também trabalho com overlock. Então, aqui agora eu vou fazer a costura, vou cortar, fazer o acabamento, não precisa fazer esse vídeo. Aqui a bainha que eu já expliquei anteriormente, de dobrar um pouquinho mais larguinho para dentro, para quando fizer a bainha ele ficar com o acabamento original que vem da fábrica de mais ou menos 2 centímetros, ok? Então, espero que você goste do vídeo, que ajude aí a crescer aí o canal. Tô aguardando mais um pouquinho para poder fazer os mapas das roupas e jogar aí o curso das modelagens para vocês aprenderem a trabalhar, então, com costura em casa, tá? Muito obrigado, você que passou aí, que Deus abençoe sua vida grandemente, seus projetos e os seus sonhos, tá? E obrigado.